russo diz que Putin infiltra, seduz e desvirtua reações conservadoras no Ocidente. Segundo o comentarista de Moscou Andrei Malgin, o líder do Kremlin entendeu que não pode enfrentar o Ocidente no plano econômico ou militar. Mas sim poderia fazê-lo e até vencê-lo usando técnicas praticadas no judo, que Putin gosta e pratica. Estas consistem em redirecionar a força e o equilíbrio do oponente contra ele, noticiou a agência Euromaidan Press. Os líderes de Ocidente poderiam então cair, não pelo poder da Rússia, mas por movimentos que desencadearam dentro de seus próprios países, e que passaram a ser infiltrados ou desviados por inocentes úteis, seduzidos por Putin. Tratar-se-ia de manipular esses movimentos como faz o judoca com o adversário, controlá-lo, desequilibrá-lo e vencê-lo com o mínimo de esforço. A ideia é bem clara para quem conhece o judo. Mas o que significa isso em termos de confrontação política, econômica e militar entre o Oriente e o Ocidente? Andrei Malgin explica, os líderes de Ocidente adotaram agendas que ofendem valores de grandes setores da opinião pública de seus países. Agindo assim desencadearam reações contra si próprios. O caso do Brexit vem logo à mente. A União Europeia contrariava há décadas os sentimentos de inúmeros ingleses, em aras de uma utópica República Universal que viria após uma não menos utópica Federação Europeia do Atlântico até os Urais. Num belo dia 23 de junho os ingleses disseram, basta. E toda a UE entrou em convulsão. A agenda LGBT, incluindo a ideologia de género, também está sendo imposta a contragosto dos sentimentos de enormes correntes de pensamento e de estilos de vida cristãos e naturais. Não espanta, pois, que provoquem contra-reações, como as da Manif Portos na França, ou de seus equivalentes nos EUA, na Itália, na Espanha e no Brasil, para citarmos apenas alguns casos. O que espanta é que os promotores de todas essas agendas, metafisicamente igualitárias e visceralmente anticristãs, não só não arredam diante das resistências, mas as atropelam sem a menor consideração. Prosseguindo nessa estrada, ditas agendas e seus promotores, hoje instalados na maioria dos governos ocidentais, estão cavando a própria fossa. Seria o momento de, por exemplo, o clero católico, incluídos bispos, cardeais e evidentemente o próprio Papa, tomassem a iniciativa da restauração dos valores da civilização cristã, da moral católica em toda a sua plenitude e autenticidade. E que nisso fossem secundados pelas elites sociais nascidas sob o bafejo da própria Igreja. Mas infelizmente não é o que está acontecendo, sobretudo no chamado período pós-conciliar. O resultado é a abertura de uma crescente brecha, que adquire por vezes dimensões abissais, entre as lideranças demolidoras e imensas correntes de opinião que não querem essa marcha alocada rumo ao precipício. O PT e seus hermanos bolivarianos, por exemplo, estão pagando as consequências desse modo de proceder. As rachaduras entre mentes dividem as nações, deixando-as à mercê de algum poder exterior que queira aumentá-las com intenções escusas, talvez imperiais. Divide et impera, divide e reina, era o ditado dos grandes conquistadores como Júlio César, Alexandre Magno ou Napoleão. Vladimir Putin sabe dessas fendas e tentaria exacerbar sentimentos ofendidos pelas agendas anticristãs estimulando os descontentamentos contra elas. Isso não quer dizer que ele acredite ou pratique os valores ou partilhe os sentimentos ofendidos. Por exemplo, a democracia, a liberdade de expressão e reunião. Poderíamos acrescentar os valores da vida, da família ou do catolicismo. Porém, como astuto político, Putin achou um meio de rachar os países que anelaria submeter. Por isso, Malgin adverte que os agentes de Putin estão agindo no sentido do divide et impera, qualquer que seja o tema, de esquerda, de centro ou de direita, com a finalidade de obter o resultado mais destrutivo possível. E com esse fim ele montará sua propaganda voltada para os países ocidentais. Malgin exemplifica com a TV Russia Today, RT, uma das mídias orientadas pelo Kremlin para essa tarefa. Ela é útil para Putin espalhar suas palavras de ordem entre os setores conservadores, ainda que sejam falsificações tipo Bianca. Kirill Martynov, editor de política do jornal Novaya Gazeta, de Moscou, explica por que Putin está sendo tão bem sucedido com essa tática. A Novaya Gazeta é um jornal oposicionista que teve 6 de seus melhores jornalistas assassinados enquanto estudavam aspectos obscuros do governo Putin. Putin, diz Martynov, entendeu que as mídias convencionais e os propulsores dessas agendas revolucionárias parecem não ter percebido. A generalização da internet permitiu que simples populares, outrora sem recursos para se manifestar, hoje podem fazê-lo quase gratuitamente. E o estão fazendo e descobrindo que muitos outros pensam como eles. Essa conscientização da força do conservadorismo foi permitindo a articulação dos descontentes. As redes sociais, como Twitter, WhatsApp, Facebook e outras, facilitam muito a aglutinação dessas tendências novas que desconfiam do macrocapitalismo publicitário. É possível, acrescenta Martynov,
que a principal coisa que a internet ensina às pessoas é a desconfiança em suas próprias elites. Mas essas massas desconfiadas e sem líderes autênticos podem ser manipuladas por oportunistas. E, na política, hoje, oportunista se traduz muitas vezes por populista. Aliás, esse fenómeno existiu inclusive nas eras sem internet, provocando grandes mudanças históricas. Putin sabe disso e o está explorando, tentando seduzir e ludibriar ingênuos muitas vezes bem-intencionados. O Kremlin manipula inocentes úteis, alguns não tão inocentes, outros muito úteis. Todos os grandes estados têm um soft power, explicou a professora Cécile Vaissier, da Universidade de Rennes II, especializada em estudos soviéticos e pós-soviéticos e autora do livro Les Réseaux du Kremlin en France, As Redes do Kremlin na França, em entrevista para a Rádio France International, RFI. Vídeos em baixo. O que é um soft power? É a capacidade de um país de projetar uma imagem cultural e vender assim seus produtos aos outros. A Rússia tenta ter um soft power, mas anda como um deficiente físico, pois não tem títulos reconhecidos. Seu cinema, por exemplo, não é mais o que foi. O fracassado regime comunista encarregou-se de esmagar toda forma cultural que não fosse soviética, totalitária e sinistra. Assim diminuída, a Nova Rússia tenta produzir um impacto sobre o conjunto dos outros povos a fim de impor sua visão das coisas sobre certos problemas. E tem de usar recursos subreptícios. Ela é nisso um pouco diferente dos outros estados, porque reatou dissimuladamente com a tradição soviética de propaganda. Para esse efeito, criou especialmente certo número de meios de comunicação que difundem a versão do Kremlin para consumo ocidental. Entre tais meios recentemente instalados, a professora cita o site Sputnik e certas páginas do Facebook, onde se pode ver toda espécie de coisas demenciais. E, sobretudo, a versão que o Kremlin tenta impor a respeito dos acontecimentos no mundo. É preciso fugir da tentação de achar que o Kremlin difunde sua interpretação, numa simples oposição de pontos de vista. Afirma a professora, não. Aqui se fala de coisas muito concretas. Efetivamente, a este exemplo, o primeiro canal da TV russa difundiu uma informação há alguns meses dizendo que uma criança de 3 anos foi crucificada pelos nazis ucranianos no Donbass, leste da Ucrânia, diante de toda a população de uma cidadezinha. Tudo isso foi espalhado por outro sinal de TV que imite muito em inglês, em espanhol e em árabe, ainda não em francês, que é Russia Today, o qual é da mesma classe. Você fica tomado pelo horror. Mas jornalistas russos da oposição foram investigar no local, achando que se a criança foi crucificada diante de toda uma aldeia deveria ter gente que viu. Porém ninguém tinha visto, essa criança não existia, a mãe não existia. O que queria dizer que o caso era falso, e não que havia sido deformado. Eu vou dar exatamente outro exemplo marcante, que foi a história do avião da Malaysian Airlines derrubado sobre o leste da Ucrânia. A mídia do Kremlin divulgou uma versão dizendo, você sabe, nesse avião só havia cadáveres tratados com substâncias na Alemanha, e isso com toda a espécie de detalhes, e todos estavam mortos havia vários meses. Então, você se pergunta qual é o objetivo dessa propaganda? Qual é o objetivo desse género de coisas completamente insensatas? E a esse respeito, antigos jornalistas russos exilados explicam que isso são práticas da KGB inteiramente habituais. Essas práticas, dizem eles, nos foram ensinadas há várias décadas, quando fazíamos o que se chamava cátedra militar na escola de jornalismo. Esses métodos consistem em provocar choques emocionais, para que logo depois as pessoas percam o senso, não possam mais analisar o que está acontecendo. E é isso que fazem sem cessar sites como Sputnik, espalhando coisas aberrantes. Os estudantes vêm-me perguntar se podem acompanhar Sputnik e eu lhes respondo, não, Sputnik é tudo sem valor. Acresce ainda o Russia Today. Também é necessário não esquecer nesta guerra da informação, e isso também foi demonstrado por jornalistas russos e as fábricas de trolls. Quer dizer, pessoas, especialmente em São Petersburgo, pagas para difundir informações nas redes sociais. Elas são muito eficazes na Rússia, mas funcionam na França, na Grã-Bretanha. São pagas para ter perfis no Facebook, no Twitter, e se dedicam a espalhar a boa palavra. Há estudos científicos que demonstraram sua organização baseando-se nos endereços IP. E eles tentam convencer pessoas de boa vontade. O Kremlin tenta também infiltrar as associações de imigrados russos no exterior. A partir de 2003, temos grandes operações de sedução tentando-lhes dizer, bom, precisamos nos reconciliar. A reconciliação é muito boa, diz a professora, mas é preciso estar de acordo com a história. E é ali onde a reconciliação engasga. Foi montada uma fantasia imaginosa sobre a Rússia que não tem nada a ver com a Rússia real.
Esse falso imaginário faz crer que a Rússia seria a Santa Rússia de outrora, que defende as tradições familiares e cristãs. Mas as tradições familiares foram enormemente destruídas na Rússia, elas estão muito mais vivas na França. O cristianismo foi enormemente destruído na Rússia. Você vê multiplicarem-se, por exemplo, no Donbass, as bandeiras vermelhas, todo um sistema de símbolos soviéticos, não apenas comunistas, mas soviéticos. Tudo isso está sendo reativado. Está-se voltando ao discurso soviético dos anos de 1946 a 1953, o de nós contra eles, e eles são acusados de fascistas. A professora mencionou homens políticos ligados ao Partido Comunista Francês ou grupos do Partido Socialista que apoiam ativamente tudo o que vem do Kremlin. Mas também há destacados políticos de direita que na prática apoiam as manobras de Putin, embora se digam arautos do capitalismo, da democracia e da globalização. Entre eles destacaram-se François Fillon, do partido MP, e muito especialmente o ex-presidente Nicolas Sarkozy, que se fez eleger criticando os políticos que estreitavam a mão de Putin, quando ele próprio é hoje muito favorável ao mesmo Putin que esmagou a Chechênia e invadiu a Ucrânia. Também fazem o jogo de Putin professores universitários objetivos, que abandonaram a vida académica para se reunirem com políticos que vão da extrema-esquerda, passando pelo centro e a direita, até incluir Marine Le Pen. Um deles até chegou a ser um colaborador habitual de Sputnik. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость, словно осень, настает. Друг к другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить.